Nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial na vida de Juliana e na vida do Ademar, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem como isso é tão importante nas nossas vidas. Eu fui mãe de 3, né? E esperei meus filhos com muita ansiedade, que não via a hora. Até que quando eu ia para o hospital ganhar a primeira, todo mundo fica feliz, fica contente, as enfermeiras ficam, é o seu primeiro? Aí vem o segundo. Aí eu tudo eufórica, tudo alegre, tudo feliz lá. É o primeiro, não, é o segundo. Nossa! O mundo é assim, sabia? Aí fui ganhar o terceiro. É o primeiro? É o primeiro? Não, é o terceiro. O povo fica assim, eu acho que não tem alegria, só tem alegria no primeiro. Não. Todos os 3, foi quem deu? Foi Deus? Foi Deus que deu. Então a nossa alegria, ela é constante nas nossas vidas, né? E eu gostaria de... E toda mãe é assim, toda mãe espera com muita ansiedade, né? Não vê a hora que nasce, não vê a hora para ver o rostinho, os olhinhos, com quem parece, se com o pai, se com a mãe. É aquele preparo, os 9 meses, e compra roupa, e compra uma coisa, tudo pensando no neném, não é assim? A nossa ansiedade é assim, mas isso faz parte da nossa vida, né? Assim como nós, quando fomos casar, nos preparando, era uma ansiedade que a gente não via a hora de casar, de ir para nossa casa, curtir nossa casa, curtir nosso marido. Com os filhos não é diferente, né? Eu gostaria de ler com vocês, eu só vou ler. Deixa eu pegar meu óculos aqui, né? Que depois de uma certa idade a gente usa óculos. Né, Ruth? Eu gostaria apenas de ler aqui no Salmo, já deixei marcado aqui. Oh meu Deus, peraí. É que aqui é tão apertadinho, né? É que eu acho já. No Salmo 139, a expressão do salmista começa assim: graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. É nesse versículo que eu quero meditar com vocês. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Oh, Deus! Que maravilha, irmãos! Você prestou atenção? Os teus olhos, Deus, me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, quando nós fomos gerados, Deus viu aquela substância na mulher, no homem, e Deus já planejou tudo. Deus já planejou tudo. Não é maravilhoso saber disso? Que tem um pai que cuida, que zela, desde que está sendo gerado aqui no ventre. Deus, né? Mas eu só queria ler esse versículo aqui. Então, eu escrevi aqui: o Deus que me vê, Ele é presente e poderoso. E Ele é mesmo. Pode sentar. Ele é o Deus que me vê, Ele me enxerga desde quando eu fui formada no ventre da minha mãe. Ele me vê, Ele me enxerga, Ele é presente, Ele é poderoso. Não há um Deus além desse que é capaz de agir desta forma. Eu fico assim imaginando que quando uma mãe está grávida, tudo que essa mãe recebe
de emoção, de tristeza, de alegria, tudo que ela recebe, essa criança também recebe. Essa criança também recebe. E eu vou ler lá, não vou perder muito tempo não, eu vou já procurar aqui passar para vocês. Um certo dia, Maria foi visitar Isabel, para vocês notarem como que tudo que a gente recebe, a criança recebe. Em Lucas 1,44, diz que, antes disso, Maria foi visitar Isabel. E Maria estava grávida de Jesus. E Isabel também estava grávida de João Batista. E ela foi visitar Isabel. E a Bíblia diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, sua prima, a criança que estava dentro dela estremeceu. Isso não é eu que falo, não. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Glória a Deus. É tanto que quando você conversa com o seu filho no ventre, ele responde. Ele responde. Ele dá uma cotovelada ou dá um chute, né? Assim, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Então tudo que a mãe recebe, ele recebe. Essa criança recebe. E é tão maravilhoso que eu lembro que quando minha filha estava grávida, minha filha sempre cantava. Sempre cantava pro filho. E o meu neto, João Vitor, gosta muito de louvor. Mas por quê? Porque a mãe dele o tempo inteiro estava cantando para ele. Então é muito importante, né? A gravidez é algo assim, sublime de Deus. Sublime de Deus. Quando a criança nasce, é uma alegria contagiante. Todo mundo quer ver, todo mundo quer levar presente, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer segurar um pouquinho, né? Os avós, então, nem se fala, né? Como que é? Os tios, as tias, viram uma alegria, né? Por aquela criança que estava se esperando. Eu creio que é assim, né, Ju? Na sua vida? É uma alegria muito grande quando esses pais esperam esse filho. E quando ele nasce, então, que alegria, que gostoso. Tem gente nova na casa, né? Irradia a casa de uma alegria muito grande mesmo. Então, só que essa criança nasce, traz essa alegria para os pais, para os avós, né? Mas aí, depois disso, começa uma grande etapa. Uma grande etapa começa nesta caminhada. Não basta ser apenas pai ou mãe. Não basta apenas nascer uma criança nova dentro do lar. Não, começa uma nova etapa. Uma responsabilidade muito grande para os pais. E aqui eu creio que tem muitos pais, amém? Tem muitos pais aqui. Quem é pai e mãe aqui? Olha quantos. Que maravilha, né? Graças a Deus por sermos pais, né? Então, eu gostaria de ler com vocês. Esse eu gostaria de ler com vocês aqui na Bíblia. Em Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 6. Nossa, a gente fica tão nervoso que nem acha o versículo. Jesus. Desapareceu da Bíblia. Deuteronômio aqui, tá certo. Capítulo 6 diz assim. No verso 4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora no verso 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Tu, no verso 7, diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás a sentar em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
Esse era o mandamento de Deus para o povo de Israel. E para nós que somos pais e mães, no verso 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno, elas deverão estar no teu coração. No teu coração. Tu as inculcarás. O que é inculcar? É colocar, é transmitir para os pequeninos, para os nossos filhos. E delas falarás assentado em tua casa. Significa que o ensino deve partir dos pais. Não é do professor da escola dominical, não é dos professores das escolas públicas, é dos pais. Na sua casa, andando pelo caminho, ou seja, desfrutando da companhia do filho, compartilhando dos feitos do Senhor nosso Deus, deitando-te e levantando. E é isso que esse versículo diz, que é responsabilidade dos pais, né? Estar assentado com seu filho, ensinando, andando com ele, compartilhando dos feitos de Deus. Parece que isso tem fugido um pouco da nossa realidade, né? Porque os adultos simplesmente se preocupam mais com os adultos. E os pequeninos ficam de lado, ficam, né, à mercê do tempo. E não é assim. Deus deu essa incumbência aos pais de criar seus filhos para Ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá no Salmo 127:3 que os nossos filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. Eles são herança do Senhor, então nós temos que devolvê-los para o Senhor. E como é que nós temos que devolver eles para Deus? Ensinando eles a palavra de Deus, contando para eles os feitos que Deus realizou no meio do seu povo, contando as maravilhas do que Deus realizou, né? Quando o seu filho perguntar: mas por que abriu o mar vermelho? Você vai saber explicar para o seu filho por que teve que abrir o mar vermelho. Você tem que explicar para ele. Os pais são os responsáveis para ensinar a seus filhos os princípios da palavra de Deus, pois crescerão sadios, instruídos, e eles não trarão desgosto aos seus pais. Pelo contrário, os pais sentirão orgulhosos e verão que valeu a pena investir na vida dos seus filhos. Um recadinho para os pais aqui. Pais, vocês precisam ler, além da Bíblia, outros livros que diz respeito à criação de filhos. Vocês vão ficar surpresos. Quanta coisa boa Deus deixou escrita aqui para a gente passar para os pequeninos. Quantas coisas. Quem é professor de escola bíblica sabe, né? Quantos recadinhos maravilhosos Deus deu para passarmos para os nossos filhos. Porque além de ele ser herança de Deus, nós vamos ter que devolver para Deus, né? Os pais devem treinar os filhos no caminho de Deus. Já vi outro dia, eu perguntei para uma criança: filhos de cristãos, você sabe quem é Deus? Não. Essa criança tem 6 anos. Não sabia. E são filhos de pais crentes. Não sei. Em Provérbios 22:6, assim: instrui o menino no caminho em que devam andar. É só você que conhece o caminho de Deus, que você lê a palavra de Deus todos os dias, você sabe o que tem neste caminho. Fora dele, só tem coisas ruins. Os pais devem ser intercessores dos seus filhos. Sabe o que é isso? É estar orando em todo o tempo. Isso não é só mensagem para pai e mãe, para os avós também. Pode estar intercedendo pelo seu filho, pelos seus netos, entregando eles na mão de Deus, que eles possam ser bons cidadãos amanhã, que não venham
envergonhar o país, nem muito menos os seus pais. Mas venham ter orgulho dos seus pais, venham ter orgulho dos seus filhos. E dizer, valeu a pena investir na vida dos meus filhos. Olha, por que você deve ser intercessor? No livro de Lamentações 2,19 diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como água diante da face do Senhor. Levanta tuas mãos pela vida dos teus filhos, que desfalecem de fome a estrada de todas as ruas. A gente sabe que Israel passou um momento muito difícil nesse capítulo aqui de Lamentações de Jeremias. Passou uma situação muito difícil, muito caótica. Era tão grande a fome que muitas mães tiveram que comer os seus filhos. Quem lê as histórias conhece, sabe do que eu estou falando. Então foi muito triste. Então por isso que surgiu esse versículo aqui. Quando você intercede pelo seu filho, pela sua filha, você está colocando uma proteção ao redor deles. E que eles sejam livres de todo perigo, de toda situação que provavelmente virá sobre eles. Mas eles estarão protegidos, revestidos com a palavra de Deus, com a sua oração. Então é maravilhoso nós podemos interceder pelos nossos filhos. Eu lembro que meu esposo, nós sempre orávamos pelos nossos filhos. De madrugada nós estávamos lá com as nossas mãos estendidas, orando pelos nossos filhos no berço. E hoje, e conto isso para a glória de Deus, não é para a minha glória não. Eu conto isso para a glória de Deus, que os meus 3 filhos estão servindo a Deus e honrando o nome do Senhor. Amém. É para a glória de Deus. Tudo que a gente faz nessa vida é para glorificar o nome de Deus. Então vale a pena interceder. E muitos pais na Bíblia intercediam pelos seus filhos. Abraão, não vou ler, se você quiser marcar, tá? Abraão intercedeu por Ismael, Gênesis 17:18. Davi por Salomão, 1 Crônicas 29:19. É linda a oração que eles fazem pelos seus filhos. Jó por seus filhos. Jó fazia uma oração tão linda e pensava assim, talvez meus filhos, porque sempre em finais de semana eles se reuniam, comiam, bebiam, se alegravam juntos, e Jó pensava assim, pode ser que um dos meus filhos, ou os meus filhos todos, pode ser que eles cometeram algum pecado diante de Deus, então eu vou interceder por eles, eu vou sacrificar pela vida deles. E Jó fazia isso constantemente. Essa intercessão pelos seus filhos. Então, Jesus valoriza, irmãos, as crianças. Jesus valoriza os nossos filhos. Talvez tem pais que não ligam para os seus filhos, talvez não valorizem os seus filhos e acham que tem que ser, vai crescendo do jeito que vai, não se preocupa com eles, não vê como eles estão indo na escola, não vê os cadernos, não pergunta como é que está na escola, se está bem ou não vê a necessidade do filho, se está passando por alguma dificuldade, é violência em cima de violência, e isso estraga o caráter da criança, isso estraga, né? Jesus valoriza as crianças. Os pais, ou quem quer que seja, os pais podem estar impedindo de várias formas que suas crianças cheguem até Jesus. Uma certa feita os discípulos fizeram isso. Jesus estava ministrando, falando do reino de Deus, das coisas concernentes ao reino de Deus, e os discípulos repreendiam as crianças, não querendo que elas se aproximassem e nem ouvissem Jesus falar. A Bíblia diz que Jesus ficou triste. Diz que ele ficou muito triste e repreendeu os seus discípulos e chamou as crianças
para junto de si e ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então as crianças pertencem ao reino de Deus. E quando nós impedimos elas chegarem até a Deus, estamos impedindo elas chegarem no reino de Deus, que elas têm o direito. Tá? E outra coisa, isso está escrito lá em Lucas 18, 15 e 16. Outra coisa, é na infância que o caráter da criança é formado e moldado. Não é depois que cresce, não é depois que vira adolescente e depois adulto. Não. O caráter dos nossos filhos são formados na infância. E eles são grandes observadores. Vocês pensam que, você está brincando, tal, não está nem prestando atenção. Não estou nem prestando atenção, mas lembre-se de uma coisa, eles estão tão atentos que você nem possa imaginar. Outro dia eu estava assistindo uma matéria lá em casa, de um doutor Laí Ribeiro, dando uma palestra sobre saúde. Então ele estava falando assim, olha, não dê refrigerante, nem tome refrigerante, nem dê refrigerante para suas crianças. Porque para cada pessoa que toma um copo de refrigerante, tem que tomar 36 copos de água para eliminar aquela sujeiraiada do refrigerante. E ele estava explicando, falando, e ele falou assim, olha, tal coisa tem ômega 3, não me lembro agora. E o Mateus estava sentado no chão lá, brincando. E a gente pensou que ele não estava prestando atenção. Mas quando o pai dele chegou, ele contou para o pai dele. Olha, tem que tomar ômega 3, viu, pai? Não pode tomar refrigerante. E ele estava brincando na minha sala. E eu e meu marido estavam prestando atenção na palestra. Ninguém percebia que ele estava prestando atenção, ele estava de antena ligada. Então assim é os nossos filhos. Às vezes estão fazendo alguma coisa, falando alguma coisa que não deve, e eles estão atentos, só ouvindo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então é na infância que o nosso caráter é formado e moldado. Quando nós não influenciamos os nossos filhos, outros fazem. Por exemplo, se não conseguimos influenciar nossas crianças, quem fará isso com muita precisão será o mundo, a TV e com certeza Satanás. Eles vão estar influenciando muito bem. Então nós temos que chegar primeiro no coração dos pequeninos. Amém? Amém. Outro lembrete aqui para nós pais. Jesus disse: apacentai os meus cordeiros. Será que estamos apacentando os nossos filhos? Jesus nos deixou esta ordem muito clara: apacentai os meus cordeiros. Está escrito lá em João 21:15. Crianças precisam da salvação, não é só adultos. Se não fosse importante, você acha que Jesus ia perder tempo em escrever na palavra deixar e virar meus pequeninos? Não impede eles, não. Eles precisam de salvação. Crianças precisam de salvação, elas precisam ser pastoreadas. E quem começa a pastorear primeiro é os pais. Essa responsabilidade Deus deixou para nós, pais, pastorear os nossos filhos. E Jesus ama as crianças e não dispensa nenhuma delas. Amém? Então essa é a palavra, o recadinho de Deus para nossas vidas é isso. Juliana e Ademar. Que vocês possam criar o seu filho Caleb sobre os princípios da palavra de Deus. Que vocês vão sentir muita alegria futuramente, lá na frente,
vocês vão sentir muita alegria, porque vocês vão saber instruir os seus filhos, porque vocês têm a palavra de Deus nos seus corações. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.